Eu chamei a sua atenção antes do intervalo para nossa série que nós vamos exibir a partir de agora. A partir deste momento, o BG apresenta então uma série de reportagens especiais sobre saúde mental. Setembro é o mês da prevenção ao suicídio e, por mais delicado que seja esse tema, falar sobre esse assunto ainda é a melhor opção, é o melhor a se fazer. O lema da campanha deste ano, a gente já falou na semana passada, é: se precisar, peça ajuda. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que aproximadamente 700 mil pessoas morrem por suicídio todo ano. Isso significa uma morte a cada 44 segundos, minha gente, em todo o planeta. E o Brasil é o 8º país em números de suicídios, registrando em média 11 mil casos por ano. E isso, se dividirmos, dá 31 mortes a cada dia. Você aqui com a gente vai ver histórias reais de pessoas que têm na pele cicatrizes dessa luta contra transtornos psicológicos. Pessoas que sofrem com pensamentos negativos, que tornam fantasmas reais e podem ter consequências irreversíveis. Na primeira reportagem dessa nossa série especial, você vai ver como esses transtornos psicológicos afetam os homens. Eu quero que você preste atenção nos relatos, nas histórias, nas vidas atrás dessas falas. Uma angústia quase insuportável, medo de uma ameaça que não existe, tristeza sem motivo definido. Você já se sentiu assim? Existe essa pressão da sociedade, certamente que sim, de que o homem não pode sofrer, não pode demonstrar emoção, não pode chorar. Às vezes quem está vivendo aquilo não consegue enxergar o problema, né? Eu nunca tive problema com isso, mas a gente conhece pessoas que tiveram, né? E se não tivesse uma ajuda externa, talvez não conseguisse ir atrás de resolver, né? Essa questão aí. Perdi várias coisas importantes na minha vida no decorrer e a gente teve que lutar. Nós homens costumamos mascarar quadros de ansiedade e de depressão. Mas por que fazemos isso? Talvez seja algo cultural. Se o homem não pode demonstrar sentimentos, não pode chorar, tem que se manter sempre firme como uma rocha em qualquer situação, ele não tem o direito de sofrer com transtornos psicológicos. Perde-se muito recurso simbólico e de palavra no sofrimento do homem. Então, por exemplo, assim, como que o homem expressa o seu sofrimento? Indo no bar beber. Muitas vezes, né? Porque ele não fala sobre, ele não tem direito de falar sobre. Ele se mostra fraco se ele chora, se ele fala que está sofrendo, se ele se sensibiliza. Então, tem uma performance, entende? Tudo, hoje em dia, por causa dessa questão imagética, a performance fica muito grande. São poucos os que desabafam sobre o problema ou buscam ajuda profissional. O que o senhor faz quando o senhor se sente assim? Eu falo comigo mesmo porque eu tenho medo de ofender as pessoas. E quais foram as armas que o senhor usou para isso? Calma, paciência. Minha cura sempre é Jesus, né? Precisei, joelho no chão, essa é a minha maneira que eu me encontro sempre. Foi na época da faculdade, aos 19 anos, que os primeiros sintomas da depressão se manifestaram no Flávio. Eu comecei a me sentir angustiado, triste, comecei a não ter mais vontade de ter contato com os meus amigos. Eu tinha vários grupos de amigos e eu não queria mais ver eles, eu não queria sair de casa. Pequenas coisas, pequenas atividades eram difíceis. O jovem cheio de vida, sociável, que adorava sair com os amigos, de repente se transformou em uma pessoa reclusa. Por mais que eu sempre me entendi como uma pessoa que consegue ser sociável, mas precisar fazer um trabalho, sair de casa, ir para a faculdade, ir para o estágio, eram atividades que me demandavam uma energia dobrada, triplicada, sabe? E era sempre muito difícil. E eu comecei a perceber isso e comecei também a ter, diversas crises onde eu chorava muito, eu queria gritar. E às vezes eu até gritava também, para uma tentativa de extravasar toda a tristeza e angústia que eu sentia. Momentos de tristeza todas as pessoas têm e passam, é uma reação normal da vida. O que não pode é que isso fique muito acentuado, que cause muito sofrimento para aquela pessoa e traga prejuízos para o seu dia a dia, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, se relacionar e fazer as coisas que ela normalmente gosta de fazer.
e nem se prolongar por muito tempo. Além de tudo isso, Flávio se viu reativo, explosivo. Tudo me estressava mais, sabe? Qualquer coisinha me estressava. E aí eu comecei a perceber que esse não era eu. É do caráter humano ter seus excessos, né? Então, acontece alguma coisa comigo, eu tenho que ter um tempo para administrar, eu tenho que ter um tempo para elaborar, né? Tudo o que a gente não consegue transformar em palavra acaba virando ação, acaba convertendo em algo para o corpo, no campo da psicossomática, né? Então, por exemplo, assim, atos de violência, as impulsividades de forma geral. Determinado a voltar a ser quem era, Flávio quebrou as barreiras do preconceito e buscou ajuda. Tem um Flávio antes da terapia e tem um Flávio depois da terapia. Eu me tornei muito mais controlado. As minhas crises de excessos, minhas crises de explosões emocionais, elas terminaram, elas pararam. Eu comecei a entender determinadas coisas. Eu comecei a entender que as minhas ações machucavam essas pessoas que estavam ao meu redor, cuidando de mim, me ajudando, me orientando. E então a terapia me orientou, me encaminhou muito bem para tudo que eu precisava fazer e para me sentir melhor. É a RIC TV, o Grupo RIC, com essa campanha Setembro Amarelo também, valorizando a vida e deixando aqui um recado muito claro, de que se as coisas não estão indo bem, pelo menos por enquanto, você não precisa se desesperar. Sempre vai encontrar uma rede, sempre vai encontrar alguém que possa te auxiliar, que possa te dar um conforto, seja uma palavra amiga, seja um abraço, a condução, né? Uma fala é onde você pode ter aí um incentivo para continuar vivendo e entender que a vida é feita de fases e nem todas são aquelas que a gente gostaria. Amanhã a gente tem a segunda reportagem que vai falar sobre as consequências desses transtornos psicológicos que se transformam em violência contra as mulheres. Hoje a gente falou aqui então sobre a saúde psicológica dos homens. Esse material já vai estar disponível no nosso site, na nossa plataforma, tanto no ric.com.br quanto no YouTube, o canal do YouTube da RIC.